Vida, Arte e Cultura, com José Dantas. Estamos iniciando mais um programa Vida, Arte e Cultura, o seu programa de todas as tardes de sexta-feira. E é um programa, um bate-papo informal, em que a gente vai saber mais da vida dos nossos artistas aqui de Teresina, ou de fora também. E hoje nós temos aqui o prazer e a honra de estarmos com o Noronha, o Antônio Noronha Pessoa Filho. É médico, pediatra e já foi gestor público por muito tempo, é também provocador da arte e da cultura e já foi prefeito de Monsenhor Gil, já foi secretário de Educação, já foi secretário de Cultura e não precisa dizer mais nada não. O fato de ser provocador para mim já é o mais importante para a gente estar aqui num bate-papo e numa conversa a respeito da nossa arte e da cultura piauiense. Noronha, primeiro eu vou te perguntar uma coisa. Quando foi, vamos falar da tua vida, quando foi que você descobriu que gostava de arte? Assim. Olha, dizer quando é que eu descobri, sabe? Eu me lembro que eu tinha 5 anos de idade e lá em casa tinha uma vitrola daquela de corda e eu tinha a maior vontade de botar um disco e era proibido, eu era menino e pegar aquilo. Um dia minha família foi para a missa e eu aproveitei, dei corda da vitrola e botei um disco para tocar. E era um disco de choro, né? Então depois eu, com 10 anos, eu fazia maquinazinha de papel de caixa de sapato para projetar filme. Eu ia no lixo do Rex, do teatro, pegar fotogramas para poder passar em casa, uma máquina que eu tinha inventado, e usava lâmpada para passar filme. Então, eu não gosto dele porque, é que eu digo, minha vida, minha arte é minha vida. Eu não faço nada, eu só sou um cidadão. Então tu começou descobrindo assim, que era bom ouvir música e tal, e aí já começou também a inventar, porque na época não tinha muitos equipamentos, né? Então, para cinema, por exemplo, a invenção era uma caixa de sapato e botar uma lâmpada e projetar um fotograma e projetava na parede, né? Isso. E agora vamos aqui para nossos artistas. Hoje, por exemplo, aqui em Teresina, você vendo a cultura piauiense, que eu sei que você já acompanhou desde o início, desde o princípio, você trabalhava com cinema, desde o princípio, com o Super 8, desde o começo do Super 8, fez muitos filmes, até na época do Torquato Neto. O que mudou de lá para cá nessa área? Cinema, vamos Olha, cinema, nós fomos quem primeiro fez filme no Piauí fomos nós, né? Primeiro na equipe da Super 8, depois o primeiro documentário sério do Piauí fomos nós que fizemos, que é o Tio João, né? Mas isso é uma parte que eu faço por lazer, é um hobby, porque o meu trabalho mesmo para viver, eu vivo de ser médico, de medicina, né? De medicina. E dentro mesmo da universidade, que é uma coisa que não aparece, que nós mexemos também, provocamos uma série de ações dentro da universidade, que não precisa citar aqui. A diferença que eu acho hoje, daquela época para hoje, eu não sei dizer assim a diferença. Na época, por exemplo, eu era professor universitário lá em 72 e professor universitário ganhava muito bem. E eu produzia. Eu juntei um grupo de jovens e eu produzia, eu pagava, eu botava no meu carro e botava as pessoas para a gente criar. É isso aí, interessante. Até hoje eu vejo que você continua fazendo a mesma coisa, improvisando também as próprias custas e fazendo o filme dessa forma, como você fez o Balandê, quase as próprias custas, né? E, então não mudou muita coisa, pelo menos no ponto de produção. Mas hoje já tem algumas facilidades, hoje tem um financiamento, você arranja recurso, sabe? E hoje tem toda uma tecnologia que facilita. Na época, por exemplo, quando nós fomos fazer com um grupo o jornal O Grama, ele era queimado, o stencil, tinha que mandar para Brasília para queimar, o stencil eletrônico mandava o stencil para rodar aqui em Teresina, que não queimava o stencil, entendeu? Então a gente fazia em stencil. O filme, para tirar uma cópia em Super 8, a gente tinha que mandar para os Estados Unidos para tirar uma cópia. E nessa brincadeira nós perdemos o filme Adão e Eva do Paraíso ao Consumo. Ele foi desviado e não voltou mais. E nunca mais voltou e pronto, perdemos o filme que nós fizemos com o Torquato e a Claudete, Adão e Eva do Paraíso ao Consumo. Então, tem uma diferença porque hoje tem algumas facilidades. Eu acho que o que falta
Está faltando uma coisa que eu acho aqui em Teresina. Teresina, o Piauí, ele tem uma situação singular em relação ao Maranhão e ao Ceará, que volta mesmo em Pernambuco. O Piauí ficou no meio disso. Pernambuco hoje é o maior laboratório musical do Brasil, é Pernambuco, porque tem uma cultura muito forte. O Ceará tem uma economia que cresceu muito e hoje o Ceará tem todo... quando eu fui morar no Ceará em 1960, que eu fui pro Ceará, a gente comparava Fortaleza com Teresina, sabe? Chegava a comparar. Hoje não dá mais para comparar. E o que é que falta nos nossos artistas aqui? Aí o Maranhão tem uma cultura muito forte. O que eu vejo que falta aqui é uma coisa chamada desejo. Desejo de curiosidade. Por exemplo, eu saí uma vez, um tempo desse recente, com um artista, que não vou dizer o nome, um músico da cidade, que tem até uma cabeça legal, e eu saí com ele num terreiro de Umbanda, lá perto de Santa Maria da Cogipe, Vale Verde, um bairrozinho que tem lá, parece que é Vale Verde o nome. Sei. Ele nem sabia se aquilo existia. E ele é de uma banda famosa de Teresina. Ele não sabia que tinha que existia terreiro de Umbanda na periferia de Teresina. E é um movimento fortíssimo. Tem templos belíssimos de Umbanda, riquíssimos, com roupas belíssimas, templos imensos. E eu disse antes do Chico Science, teve uma reunião lá em casa, e eu falei para o músico daqui, um músico lá daqui do Piauí, eu disse: rapaz, por que vocês não fazem... eu não sei tocar nada, né? Eu estudei... Toca mal a vida, né? Eu estudei música para ouvir melhor a música. Eu estudei música para ouvir melhor porque eu descobri que se eu fosse tocar ia perder tempo. E tinha muita coisa para me ouvir. Tinha muita gente boa para me ouvir. E se eu fosse ficar, para mim era perder tempo eu ficar tocando. Então eu estudei música para poder ouvir melhor. E aí eu disse: por que vocês não fazem uma pesquisa do Piauí, do que nós temos, e eletrifica isso? Eletrifica isso e ninguém fez. Logo depois o Chico Science fez. Fez e detonou. E detonou. Foi. Entendeu? Então, essa coisa da pesquisa aqui, você vê uma banda aqui em Teresina, uma banda boa aqui em Teresina. Você vai a São Paulo, vai lá num barzinho lá, tem uma banda melhor do que a melhor banda daqui tocando lá num bar de São Paulo. Eu diria assim, falta cultura, além de cultura nos artistas, falta ousadia também, né? Exato, ousadia e cultura. E cultura, porque não conhecer a sua, eu já, inclusive, porque é uma coisa que já lá no movimento de arte moderna, que é o negócio, é de você comer, digerir e tirar o que bom que tem no mundo. Que tem no mundo. Você não pode ficar preso, como eu disse, você vai da raiz lá do Piauí, lá da pesquisa nossa, procurar uma identidade, mas você eletrifica aquilo, pega outras informações e joga isso no mundo. E hoje, com a globalização, está muito mais fácil de fazer isso. Agora, nós temos ótimos músicos, ótimos cantores, ótimas bandas, mas é como eu posso citar, o Sandy Júnior está fazendo o maior sucesso aqui e acharam que estava bom demais e foram para a Europa com todo o apoio da Rede Globo e chegaram em Portugal, foi o maior fiasco. Tiveram que voltar. Tiveram que voltar. Por quê? Porque lá, aquela coisa, todo mundo fazia melhor do que eles no resto do mundo. Já está mais do que batido. Está mais do que batido. Então o pessoal precisa ter muito cuidado, porque de repente o que a gente está fazendo aqui, no Brasil todo está se fazendo, no mundo todo. Porque precisa fazer uma leitura daquilo. Não é só você, por exemplo, degustar, né? E depois você não, como é que se diz? Você precisa botar aquilo para fora de uma outra maneira, entendeu? Você tem que processar. Um livro que você lê, você vai comentar esse livro, você comenta a sua maneira. A mesma forma que você ouve uma música, né? Ou um artista, ou a sua própria cultura, você vai lançar de uma outra forma, uma sua leitura, como foi o caso do Chico Science. Ele não fez nada de novo, não. Ele só fez uma releitura. Ninguém faz nada de novo. Tudo foi inventado já. Tudo foi inventado. Você precisa. Você reinventa, Você reinventa a sua maneira. Você reinventa a sua maneira e dá uma identidade, que eu digo. Em Piauí tem uma maneira, tem uma coisa singular, porque o Piauí é cosmopolita. Ele fica no meio disso tudo. E não tem aquela cultura muito enraizada, como tem o Maranhão, como tem o Ceará, o próprio Pernambuco. Então fica procurando a identidade e nisso pode ser universal. Pode ser universal. Isso. Porque hoje, com a globalização,
aglomeração. Hoje, o que é importante é a diferença. Você pega hoje, bota no programa aí o Drimulho Russian Music, aí vem música russa com batida eletrônica. Você pega Indian Music e vem música indiana com batida eletrônica. Quando você pega o diferencial, por exemplo, Bayão Balandê, bem daqui, que de repente pega um filmezinho de 15 minutos, que já fizemos aqui da Malmar e o Douglas, né? E aí explode e passa no mundo todo. Noronha, eu vou pedir aqui um pouco de espaço para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar falando sobre o público piauiense, né? Se ele compra ou não ingresso, se ele consome a cultura local ou não. Já já a gente volta. Vida, arte e cultura volta já. Estamos de volta com Vida, Arte e Cultura. Estamos de volta com o programa Vida, Arte e Cultura, o seu happy hour de toda sexta-feira à tarde, aqui na Rádio Pioneira. E hoje eu estou aqui com o Dr. Noronha, Antônio Noronha Pessoa Filho. Noronha, vamos voltar com o nosso bate-bola aqui. Me diga uma coisa, o público piauiense, você que frequenta teatro, que vai sempre, quer dizer, pelo menos frequentava no tempo que eu trabalhava no teatro, né? O público piauiense consome nossos artistas, a nossa arte local e paga ingresso para assistir? Olha, é uma questão interessante essa, pelo seguinte, porque eu me lembro daquele trabalho do Marcelo Evelyn, lá no Teatro João Paulo II. Foi, João Paulo II. O trabalho é um trabalho bem interessante, só que ele reclamava que o público não ia ao espetáculo dele. Só que o trabalho não tinha nenhuma vinculação com o público. Nenhuma identificação. Não tem nenhuma identificação, nenhuma troca com Sei. o público. Então o público não vai. Entendeu? Não vai. Agora, um público que eu tentei fazer em Monsenhor Gil, uma sala de cinema, aí descobri que todo mundo hoje tem DVD em casa. E um filme pirata custa R$2. Entendeu? Então, quem vai sair de sua casa, se você pode ver um lançamento em casa... Pagar R$20 para pagar R$20 para ir no cinema. Então, é complicado. Agora, se dá a oportunidade, o público vai. Eu fiquei espantado uma vez, teve a Orquestra Sinfônica, acho que do Recife, sei lá no Parque da Cidade, de graça, e lotou o Parque da Cidade, a gente vai ouvir a Orquestra Sinfônica. Entendeu? Então você vai, o Arte de Março, lota. Então tá faltando uma coisa aí, é pouca coisa. O público não gosta de coisa boa porque ele não ouve, ele não conhece. Entendeu? Ele não conhece, então como é que ele vai gostar? O que ele ouve todo dia nas rádios é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa, é uma música de baixa qualidade, programa de baixa qualidade. Então, como é que ele vai? Ele não tem referencial. Ele não vai sair de casa por uma coisa que ele não conhece. E aí vem outra coisa que eu acho pior de tudo. Pior de tudo é o sistema educacional. O nosso sistema educacional, ele é analógico, enquanto a juventude todo dia está toda na área digital. Toda digital, ele continua analógico. Então, a escola fica desinteressante, ela é tremendamente normatizadora e repressora, não estimula a curiosidade, não estimula a pesquisa, senão aquela mesma coisa, mesmo para poder, sabe? Então isso está criando um problema muito sério no país defasagem, todo. Né? Uma defasagem muito grande no país todo. O Brasil hoje tem uma quantidade de emprego muito grande e uma quantidade de desempregado muito grande, porque não tem gente qualificado para... como tu falou no início da resposta, porque se eu tenho na minha casa todo um sistema de home theater, né, com surround e tal, com ar-condicionado dentro de casa, e que ninguém vai ficar me enchendo o saco, fazendo barulho, comendo pipoca perto de mim, nem metendo os pés na minha cadeira de trás, na minha cadeira no cinema, porque o último filme que eu fui assistir, tive que mudar de cadeira 3 vezes, porque o público é mal educado, eu vou ficar em casa mesmo, assistindo meu filme, entendeu? Pegando um filme, é mais barato e mais tranquilo, né? Essa coisa que você falou bem aí, era no meu tempo de assistir filme, você não admitia de forma nenhuma que uma pessoa falasse na sala de cinema. Você ia para assistir um filme. Hoje você vai assistir um filme, aí tem um comendo pipoca,
tem o celular toca. Conversando alto. Entendendo? Conversando alto. Então tem também desrespeito. No meu tempo, e eu não estou acostumado com isso. Quando eu vou a um filme, eu vou assistir um filme. Pois é, eu você pagou silêncio, caro pra aquilo. Paguei caro. Aliás, hoje eu só vou ver. O único filme que eu vou ver ainda hoje, que eu saio de casa, é para ser esse filme em 3D. Porque minha casa não tem. Eu ainda vou assistir também. Ainda vou assistir em 3D porque minha casa não tem. Mas na hora que eu botar atrás do 3D também não vou. E o que é que você planeja agora, assim, nos seus projetos? Você está com um projeto que você é um agitador cultural, você não fica quieto, de jeito nenhum, eu sei disso. Rapaz, o que você pode falar, né? Porque tem coisa que você também ainda está gestando e tal. Depende da área que você quer que eu entre. Porque se for da área médica, tem todo um projeto. Da área de cultura. Ou todo um projeto de trabalho da pediatria, que é a relação pai-filho, que a gente está chamando a atenção disso aí, para ver a criança. Pois fala disso um pouquinho também. Para ver a criança como um todo, porque a criança ainda é um ser desrespeitado da sociedade. A criança é digital e os pais são analógicos, entendendo? Então, hoje a criança, mais do que nunca, a necessidade do diálogo, porque a criança ela pode absorver um valor do qual o pai não sabe que ela incorporou. E aquele valor, segundo um estudo da Universidade da Holanda, do Joe Gruber, um estudioso, a criança, até 10 anos, ela não sabe o que vê na televisão, a violência que ela vê, se aquilo é verdade ou é mentira. Então, ela pode incorporar um valor de violência, porque nós somos perversos. A perversidade faz parte da gente. Que eu acho que o cinema fez com o povo americano, né? Ele reforçou isso aí. Aí é outra discussão, que aí vem a discussão do Brecht, do Aristóteles, do cinema, da arte, da catarse, e você sair daí aí é outra discussão, que vai ser outro programa todo. Brechtiano. Vamos voltar para a criança. Aí você tem Brecht, entra outra coisa bem. Então hoje a gente está trabalhando com os pais para exatamente da prevenção que a gente chama, da prevenção de droga, aditos, porque você hoje, a criança é um ser, é um sujeito, e ela ainda hoje é desrespeitada. A criança ainda é um ser que você acha que manda nela, que pode bater, e hoje não dá mais para fazer dessa forma. Não dá mais porque ela tem informações. Agora, desculpa te interromper, mas você falou agora nesse negócio das drogas, e eu tenho notado que muitos amigos da área artística estão entrando de cabeça nessa história do crack. E alguns deles, assim, estão ficando de uma maneira, assim, irreconhecíveis. Rapaz, o que está acontecendo? O crack é estarrecedor. O problema da droga é que a droga, ela lhe tira de uma realidade, de um concreto, ele coloca num virtual. E o virtual da droga é um virtual bom. Então, enquanto se usava maconha, essa coisa todo dia, você voltava. Mas o crack, ele é tremendamente destruidor, porque ele retira a serotonina da célula nervosa e toma o lugar dela, lá das conexões. E ele fica lá dentro, não sai, que é uma droga de depósito, e ele fica forçando você atrás de mais droga. E com 5 doses você está viciado no crack. E o crack é destruidor porque você perde a conexão com a realidade e você mata para conseguir o crack. Você mata pai, mata mãe, mata amigo, rouba, faz a maior miséria para conseguir o crack. Acho que nem droga, é um veneno. Sabe? Né? E agora está chegando no pior do que o crack, que é o ox. Está entrando também. E tem outra estrutura que é um negócio econômico. A cocaína é cara, então os grandes traficantes, todo o comércio da droga, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando a cocaína, mandando para a Europa e deixa a borra aqui do Brasil para o crack, tá? Deixa a borra para o Brasil. E aí fica a discussão ainda hoje, agora mesmo eu vi a discussão agora recente, a presidente Dilma, questão para o combate ao crack, mas todo mundo fica na ponta, nos efeitos, quando não ataca a causa. A causa é família, é ética, é dar referenciais para a criança pensar, é filosofia, entendeu? Eu digo, uma ocupação interessante. Ocupação intelectual. Por exemplo, eu digo hoje, o ensino da filosofia tinha que ser obrigatório desde o jardim de infância, para dar referencial de pensamento para a criança. É incrível isso, porque não tem, por exemplo, deveria ser obrigado ainda esse ensino de filosofia e outro, música também, que é uma coisa matematicamente correta. Toda criança aprende. No meu tempo, a gente dava música no ginásio. Agora, continua ainda hoje. Tá? O mais absurdo que eu acho é que a tendência é que todo mundo vai ter filho.
Mas ninguém ensina para ninguém o que é uma criança. Entendeu? Não tem nenhuma escola que ensine o que é uma criança, qual é a visão que você tem da criança, entendeu? Isso é um absurdo desse país, como também é um absurdo desse país a Constituição, que é a cartilha do cidadão, ninguém lê. Entendeu? Agora você vê isso, é o projeto da área médica. Você vai ver o projeto agora. Eu trabalho com a projeto associação. cultural, Projeto cultural. Voltar à cultura, larga as medicinas de mão. Voltar à cultura. Eu coordeno um ponto de cultura em Monsenhor Gil. Estou desenvolvendo um trabalho com uma associação de cegos, que é um coral, quero formar um coral, um grupo de dança lá com os cegos. Quero formar uma equipe, estou atrás de pessoas, formar uma equipe para a gente começar a fazer filmes, continuar a fazer filme de uma maneira mais séria, porque eu sempre fiz filme como lazer, e levo uma câmera, documento, edito, como eu não sei editar, tem que ir atrás de outro, e fica nessa coisa. Eu quero fazer um negócio um pouco mais sério, todo esse projeto aí. Um projeto que a gente está fazendo agora, a gente está discutindo com um grupo, formando uma equipe, e esse aqui é um espetáculo que vai pegar toda a história do negro, de produção afirmativa da África, até explodir no samba, no jazz, na beleza que o negro fez no mundo, sabe? Não ficar naquela do tambor, tá? E isso é uma área que eu estou entrando, que eu não sou estudioso da área, mas eu estou me juntando com alguns historiadores e alguns estudiosos da área. Ele é cuidado, porque tem não sei quantas correntes. É uma coisa, e eu estou trabalhando com muito cuidado. Esse é um projeto que vai demorar 1 ano ou mais para ele ser concretizado. Está em gestação. Está em gestação, mas nós vamos fazer em junho um workshop para definir a linha do espetáculo. E vamos querendo trazer estudiosos do Brasil todo para definir a linha do espetáculo, definir a linha política, a ação política do espetáculo. O que a gente quer com isso aí? Noronha, você já trabalhou como secretário de Cultura do governo Alberto Silva, já foi secretário de Educação. E só para finalizar, eu queria que você me dissesse assim, governo, você poderia apontar um governador desses que você já conheceu, muitos, né, no Piauí, que tenha tido alguma sensibilidade para a cultura e para a arte? Rapaz, o único governador que teve do Piauí com essa sensibilidade foi o Alberto Silva. Entendeu? Foi o Alberto Silva. O Alberto Silva era um sujeito culto e tinha ele ia atrás e tinha essa sensibilidade. O problema do Alberto Silva é que ele tinha bem a maior vontade de ser imperador. Né? Se ele fosse imperador, era melhor ainda, porque ele fazia, mas o grande defeito dele era esse aí, mais facilidade para arte, porque uma das coisas nossa, sabe, que eu acho um baita atraso dos nossos gestores hoje atuais, governador, prefeito, nossos gestores atuais, é que eles não se tocaram que o que faz representar um Estado é a cultura. Entendendo? Ainda deixa para terceira, quarta opção. Ele não é a quinta, sexta prioridade. E o que faz o Estado explodir é a cultura. Basta dizer que o Brasil hoje é conhecido no mundo todo por sua música. Entendeu? Sua música, pelo futebol, pela arte, pela cultura. É o que dá visibilidade. É o que dá visibilidade. Mas aqui você vai a um espetáculo, você não vê nenhum político, você não vê um governador, eu vi o prefeito quando ele não era prefeito ainda, tá? Mas ele não vê isso, então não é prioridade. Isso aqui eu acho um absurdo. Um absurdo é você colocar a cultura na 10ª prioridade dos nossos gestores. Era isso que eu estava querendo realmente saber. Gente, agora infelizmente o tempo é pouco, a gente poderia passar o dia inteiro conversando, porque tem muita conversa ainda pra gente discutir sobre arte e cultura, mas de outra vez a gente conversa novamente. Noronha, eu só quero lhe agradecer, muito obrigado pela presença e suas considerações finais. Então, obrigado pela oportunidade. Eu lhe digo que isso eu tinha vontade de dizer muito mais coisa, mas tem esse problema de tempo, né? Problema de tempo, e o problema de tempo é interessante porque hoje eu tenho muita coisa para dizer. A primeira vez que eu fui de uma rádio aqui em Teresina foi da Rádio Pioneira, né? E aí me falaram para me falar sobre desidratação infantil e eu disse tudo em 1 minuto. Quando eu pensei, tinha falado tudo, porque eu fiquei nervoso. Hoje não, eu fico mais à vontade. Então tem muita coisa para a gente falar ainda. Cultura, educação é outro problema que a gente tem que discutir muito. Problema da sexualidade infantil, sexualidade do adulto, repressão sexual, gravidez da adolescência, drogas, respeito de cidadania. Então tem muito assunto para a gente discutir. Pois, muito boa tarde a todos vocês e eu aguardo vocês na próxima, o nosso ouvinte, na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, Rádio Pioneira. Obrigado, boa tarde.
Vida, Arte e Cultura, com José Dantas.